E aí, pessoal, confirmada a volta do torcedor. Como será isso? O que representa a volta da torcida na arena? A força da torcida do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, fico com este recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas, ganhando em dólar, na segurança de casa, só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional para você ter esse trabalho. E tem uma equipe lá que pode lhe ajudar se você não tem experiência. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Portanto, clique no link aqui na descrição desse vídeo e garanta a sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. O governo do estado do Rio Grande do Sul confirmou a volta do público aos estádios de futebol, ainda sobre um regramento muito rígido e que garante um número pequeno de torcedores. Contra o Ceará serão 2.500 torcedores do Grêmio. O que isso quer dizer? Nós, no ano passado, tivemos lá em março aquele Grenal com mais de 50 mil torcedores, o Grenal da Libertadores. Mas muita coisa mudou de lá para cá. Muita coisa mudou. A força daquele time, que ainda tinha um protagonismo importante, foi diminuindo nesse ano e meio de pandemia. E diminuindo muito. E chega num momento que, curiosamente, e ele tem essa simbologia para todos nós, porque depois daqueles 50 mil pessoas, um 0-0, onde fomos dominados pelo Internacional, é verdade, eu lembro muito daquele jogo, era Eduardo Cudê, o treinador do Inter, e era Renato Portaluppi, o nosso time ali já vinha numa linha descendente em relação aos grandes times que o Grêmio tinha, só que ali tinha a força da torcida. E a força da torcida empurra, seja para abrir os olhos, como fez com o André, como fez com outros jogadores, seja também para levar o time para não perder jogos, para não ter dificuldade em finais de partida. Essa é a força do torcedor. E veio a pandemia e nós ficamos sem torcida e sem essa relação. Na última live que eu fiz, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que dizia: a diretoria se afastou do torcedor, está longe do sentimento da torcida. E agora, com a volta do torcedor ao estádio, talvez essa distância diminua. E é importante fazer isso. E existem dois pontos que eu quero refletir com vocês neste conteúdo. O primeiro deles, o retorno do torcedor, o modelo de torcedor que irá retornar. Obrigatoriamente serão os sócios que ficaram em dia durante a pandemia. O Grêmio vai preservar essa fidelidade desses torcedores, o que faz muito bem, porque foi através desse sentido do torcedor que o Grêmio conseguiu manter as suas questões em dia. Mas esse torcedor, que também faz parte da torcida que se desvinculou do clube, que ficou mais tempo longe, que sentiu essa distância que todos estão revelando, vai chegar lá com o intuito de tentar levar o time a um melhor estágio, a um melhor momento. O Grêmio de um ano e meio atrás, quando tinha torcedor, é completamente diferente do Grêmio de hoje. Completamente diferente. Imagina só, nós estávamos jogando um Grenal histórico de Libertadores dentro de casa com mais de 50 mil torcedores. Agora é contra o Ceará, jogando para não ser rebaixado. É um mundo de diferença. É um mundo de diferença. E esse sentido precisa ser avaliado e a gente tem, e eu desde o início, quando começou a movimentação para a volta do torcedor, eu disse talvez seja o estalo que o Grêmio precisa para sair do buraco. O reforço que o Grêmio precisa para sair do buraco talvez seja exatamente a força do torcedor. Mas aí vai ter gente que vai falar: pô, César, mas 2.500 não vão nem fazer barulho na arena. Vão, e muito. Por quê? Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Qualquer torcedor que está ali faz barulho. E 2.500 fazem muito barulho. Nós temos sim a chance de, através de uma linha muito propositiva de quem está lá, e eu não estou dizendo que não é para vaiar, tá? Eu não estou querendo dizer aqui, vamos fazer o joguinho, o passinho certo. Não, não é isso que eu estou falando aqui. Nada disso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse impulso, esse empurrão, talvez seja fundamental neste momento para a evolução que a gente precisa. Essa linha que é tênue entre o fracasso e o sucesso no futebol, que é uma bola,
quer um esforço a mais, quer uma luta a mais, talvez seja fundamental para isso. A Arena vai estar dividida porque os setores precisam ser divididos. Então o Grêmio está avaliando ainda como que vai distribuir esses 2.500 torcedores. Que a procura já, e eu já recebi um monte de gente, eu vou, muita gente falando que vai estar pelo menos nessa disputa. O Grêmio deve informar, acredito eu, até terça-feira, como vai ser essa movimentação e essa distribuição de ingressos, porque a procura vai ser muito maior do que a demanda. Né? 2.500 para o torcedor do Grêmio que está sedento por um jogo de futebol. O Grêmio tem aí perto de 50 mil sócios em dia hoje. Tu ter 50 mil para dividir 2.500 é dose, né? É difícil, mas é o que tem. E quando a gente tem essa questão, não tem o que fazer. A gente tem que absorver o ambiente, absorver o que está acontecendo e a partir daí tentar resolver as questões. Me parece que não tem outra saída. Eu queria agora entender e queria que vocês de alguma forma colocassem. Amanhã nós vamos tentar fazer uma live à noite também, exatamente para falar sobre essa divisão, mas eu queria que vocês colocassem aqui qual é o conceito, o que pensar. A torcida vai fazer a diferença? É pouca gente? Não é? Eu vou abrir agora no Twitter e também aqui na comunidade uma enquete sobre isso, exatamente para saber o sentimento. É o grande reforço? Não é o grande reforço? Não vai fazer diferença? O que muda nessa relação? Me parece que essa é a principal questão do dia, a principal questão que nós vamos avaliar, porque finalmente nós estamos voltando para a arena para ver os jogos, voltando para gritar, para apoiar e para tentar empurrar o time. Neste primeiro momento, todos terão o mesmo número de torcedores, mas eu tenho certeza que a força, a imagem do torcedor do Grêmio pode sim ser a diferença. Nós perdemos no futebol brasileiro o fator local em razão disso. O fator local já não joga tanto. A partir de agora vai voltar a jogar. E isso pode mudar as peças desse grande tabuleiro de xadrez que é o Campeonato Brasileiro. O fator local pode aos poucos começar a trabalhar e aí nós vamos ter com certeza uma nova rotina, uma nova ideia. Tomara, o nosso estádio é muito grande, outros não são tão grandes. Tomara que a gente consiga trazer para nós essa questão e isso passa obrigatoriamente por esses 2.500 que vão estar lá agora e nos jogos sequentes serão 10 jogos em casa. Se a gente mudar o percentual de aproveitamento do nosso time dentro de casa, tenho certeza que a gente sai desse buraco da segunda divisão. E para isso a gente conta com esses guerreiros 2.500 que vão estar em cada um dos jogos, eu tenho certeza que a gente pode contar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.